Fala galera, na nossa aula de hoje vai ser sobre proporcionalidade, continuando o nosso conteúdo de razão e proporção. Na primeira aula eu falei sobre razão e hoje a aula ela vai ser sobre proporção, tá? Proporcionalidade. Só que para começar a falar de proporcionalidade, a gente começa por regra de 3. E para falar de regra de 3, tu precisa entender o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional. Diretamente proporcional são grandezas que elas têm o mesmo sentido, ou elas crescem juntas, ou elas decrescem juntas. Lucas, o que é uma grandeza? Grandeza é algo que eu possa medir, por exemplo, espaço, tempo, tudo isso são grandezas, tranquilo? Então, olha só, como eu posso medir essas grandezas e elas vão ter uma relação de dependência? Como assim uma relação de dependência? Essa grandeza, por exemplo, pode depender dessa. E aí, se elas crescerem juntas, olha, enquanto uma cresce, a outra cresce, são grandezas diretamente proporcionais. Ou então, se uma decresce e a outra também decresce, também são grandezas diretamente proporcionais. Mas, Lucas, como assim crescer juntas ou decrescer juntas? Por exemplo, tu tem lá uma empresa, tá? Essa empresa é uma construtora. E aí essa construtora, ela, em 3 meses, ela consegue construir 2 pavimentos de obra. Só que aí, vamos lá, vou contextualizar para ti aqui. Em 3 meses, nos primeiros 3 meses do ano, essa empresa ela conseguiu construir 2 pavimentos. Até o final do ano, quantos mais pavimentos ela vai conseguir construir? Bom, se já passaram os 3 meses do ano, faltam 9 meses para terminar o ano. Ou seja, nesses 9 meses, quantos mais ela vai conseguir construir? Só que pensa comigo, se eu tenho mais meses para trabalhar, eu vou conseguir construir mais ou menos pavimentos? Mais pavimentos. Se eu tenho mais tempo, eu consigo trabalhar mais, eu consigo construir mais. Ou seja, quanto mais meses, mais pavimentos. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Enquanto uma cresce, a outra também cresce. E se uma decresce, a outra também vai decrescer na mesma proporção. Ou seja, elas são diretamente proporcionais. Mas, Lucas, como é que eu resolvo isso? É agora que entra o teu conteúdo de regra de 3. Tu vai fazer os meios pelos extremos. Sempre que tu tiver uma proporção, uma igualdade dessa forma, A sobre B é igual a C sobre D. O que tu vai fazer? Tu vai multiplicar isso aqui em forma de x. Isso aqui tem que ser igual a vezes D, ó, multipliquei na diagonal, igual a B vezes C. Também multipliquei na diagonal. Ou seja, toda a regra de 3 eu resolvo pelos meios, pelos extremos. Tranquilo? Ou seja, eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Eu sei que em 3 meses eu consigo construir 2 pavimentos. Em 9 meses, quantos pavimentos eu vou conseguir construir? Isso aqui é a mesma coisa que fazer, olha só, essa igualdade. 3 sobre 9 igual a 2 sobre x. Eu só escrevi de outra forma, mas como é uma regra de 3, eu também consigo multiplicar na diagonal. 3 vezes x vai dar 3x, igual a 9 vezes 2, 9 vezes 2. X é igual, 9 vezes 2 é 18. 3 estava multiplicando o x, ele vai passar dividindo. 18 por 3 dá 6. Logo, nos outros 9 meses de trabalho, eu conseguiria construir mais 6 pavimentos. Só que aí tu precisa te atentar, geralmente, para a pergunta, para o enunciado. Ele pode te fazer 2 tipos de pergunta. Quantos a mais ele conseguiria construir até o final do ano? A resposta seria quanto? 6. Ou seja, porque no restante do ano ele conseguiria construir mais 6. Mas ele também pode te fazer outra pergunta. Quantos ele conseguiria construir em um ano? Um ano é todo esse processo, ou seja, os 2 que já foram construídos, mais os novos 6. Ou seja, em todo o processo seriam construídos 8 pavimentos, os 2 iniciais, mais os 6 subsequentes. Tranquilo? Ficou claro para você? Isso aqui é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. São grandezas que crescem juntas. Agora eu vou te dar um exemplo de inversamente proporcional, que é justamente quando tu vai conseguir diferenciar isso aqui. Olha só o que acontece. Já no inversamente proporcional, quando uma grandeza ela cresce, a outra grandeza ela decresce. Ou quando a primeira decresce, a segunda grandeza ela vai crescer. Logo, elas sempre estão em sentidos opostos.
Ou seja, eu tenho duas grandezas que não possuem o mesmo comportamento, como é o caso do diretamente proporcional. São grandezas que possuem comportamentos diferentes, beleza? Então, olha só o que vai acontecer aqui na tua questão. Aqui eu já tenho os operários e os meses. São outras grandezas. Número de operários e número de meses. Tranquilo? Então, olha só o que vai acontecer. Quando eu tinha 100 operários, eu conseguia construir, por exemplo, um hospital em 5 meses. 100 operários trabalhando, eles conseguem construir em 5 meses um hospital. Mas se eu tiver dos 20 operários somente, em quantos meses eles conseguiriam fazer esse hospital? Ou seja, X meses é o que eu quero descobrir. Só que antes eu preciso saber se essa regra de 3, se ela é diretamente ou se ela é inversamente proporcional. Aqui eu já não estou mais trabalhando meses e pavimentos, aqui eu estou trabalhando operários e meses. Concorda comigo que se diminuir o meu número de operários, eu vou demorar mais tempo, ou seja, eu vou precisar de mais tempo, de mais meses. Se eu tenho menos trabalhadores, eles vão fazer esse processo mais devagar. Se eles vão fazer mais devagar, isso vai demorar mais, ou seja, eu vou precisar de um tempo maior. Então, quando eu diminuo o operário, eu aumento o meu tempo. Logo, são duas grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, olha só, se é inversamente proporcional, eu vou precisar pegar uma delas e inverter quando eu for fazer a regra de 3. Vamos lá para a nossa resposta aqui. 100 sobre 20 vai ser igual... Ó, quando eu for fazer essa aqui, eu vou inverter. Eu vou jogar o x para cima e o 5 para baixo. Agora sim, eu consigo fazer tranquilamente meios pelos extremos. Então aqui, olha, 5 vezes 100 é igual a 20x. 5 vezes 100 é 500, logo o x ele vai ser igual a 500. O 20 que estava multiplicando o x, que deveria aparecer aqui, olha, já posso passar ele dividindo. Simplifico 0 e 0, 50 por 2 é 25. Logo, o que iria acontecer? Eu iria precisar de 25 meses para poder terminar esse hospital. O que antes, com 100 operários, eu construía mais rápido, em 5 meses, agora que eu tenho menos operários, eu preciso de quê? De mais meses. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Aqui, então, você só vai montar e multiplicar em forma de x. Já que inversamente, tu vai inverter uma delas, não precisa inverter as duas, tá? Tu vai inverter uma delas e aí tu vai poder multiplicar também em forma de x. Então, isso quer dizer que quando eu tiver 20 operários, eu vou terminar esse trabalho em 25 meses. Agora eu vou te dar mais dois exemplos aqui em forma de exercício. Por exemplo, aqui eu vou te dizer que um carro percorre 200 km, ou seja, o espaço que ele percorre 200 km, em 3 horas. Quando ele for percorrer 400 km, qual vai ser o tempo dele? Vamos lá. O que aconteceu? Se aumentou o meu espaço, eu vou precisar de mais ou de menos tempo? Se eu tenho um espaço maior para percorrer, tá? Eu estou numa mesma velocidade, tenho mais espaço. Logo, eu vou precisar do quê? De mais tempo para percorrer esse espaço. Tranquilo? Então, olha só, se eu tenho mais espaço, eu vou precisar de mais tempo. Mais espaço, mais tempo é o quê? Direto ou inverso? Diretamente proporcional. As duas grandezas, elas estão crescendo. Se é diretamente proporcional, eu só multiplico aqui em forma de x. Então, fica 200x é igual a 400 vezes 3. X é igual a 400 vezes 3 é 1.200. 200 vai passar dividindo. Ó, 0, 0, 0, 0. 200 por 2 é 6. Logo, o tempo que eu preciso para percorrer 400 km é justamente 6 horas. Mas olha só outra coisa que tu pode perceber. Daqui para cá, dobrou o meu tempo. O que era 200 virou 400. Se é diretamente proporcional, do outro lado também vai dobrar. Ó, 200 dobrou, foi para 400. O 3 ele também dobrou, ele foi para 6. Logo, toda vez que for diretamente proporcional e tu perceber que está dobrando, que está triplicando, tu também vai poder fazer a mesma coisa no outro lado. Ou seja, tu nem precisaria fazer essa conta, tu só precisaria dobrar do outro lado. Se dobrou desse lado também dobra.
Olha o segundo exemplo aqui. Um carro ele viaja de Belém para Bragança, tá? Numa velocidade de 100 km por hora e ele demora 2 horas. Se ele diminuir a velocidade para 50 km por hora, ele vai chegar em X horas. Quantas horas vão ser? Vamos lá. Observa comigo o seguinte. Se eu diminuo a minha velocidade, quer dizer que eu vou demorar mais. Logo, eu vou levar mais tempo. Se eu estou numa velocidade menor, eu preciso de mais tempo. Ou seja, diminui a velocidade, mas o tempo ele aumenta, ou seja, é inversamente proporcional. Logo, primeiro eu preciso inverter, então eu vou colocar aqui, olha, 100, 50, aqui eu vou inverter, jogar o x para cima e o 2 para baixo. Agora sim eu multiplico cruzado, tive que inverter primeiro. Então vamos lá, vai ficar 100 vezes 2 vai ser 200. 50 vezes x, 50x. X é igual a 200 por 50. 50 está multiplicando, passa dividindo. 20 por 5 é 4. Ou seja, ele demoraria o quê? 4 horas para chegar até o destino. Observa que aqui, como é inversamente proporcional, olha o que aconteceu. De um lado caiu pela metade e do outro lado dobrou. Por quê? Porque a metade ela é o inverso do dobro. Então, se é inversamente proporcional, é assim que vai ocorrer. Se de um lado cai pela metade, do outro vai ter que dobrar. Foi de 2 para 4. Beleza, galera? Então essa foi a nossa aula sobre proporcionalidade, falando um pouco de regra de 3 e da relação de dependência entre grandezas. Mas ainda tem bastante conteúdo para a gente ver por aqui. Tchau, galera. Até a próxima.